Olá, tudo bem com você? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre desemprego estrutural. Você sabe o que é isso? Se não, fique aqui no canal, já deixa o like, inscreva-se e compartilhe, porque é de graça. Bom, o desemprego estrutural ou tecnológico, né, é a substituição da mão de obra, inteligência do homem em consequência do avanço ou de avanços tecnológicos. Bom, o desemprego, como você sabe, ele é um problema recorrente bastante discutido, principalmente quando se trata em contextos eleitorais, né? O fato dessa pauta do desemprego ser importante, né, politicamente falando, mostra que ele não é uma questão individual, não depende apenas do indivíduo se ele quer ou não estar empregado, né? Ou seja, sobre a capacidade de uma pessoa ou outra, né, conseguir um emprego. É muito ao contrário, trata-se de um problema social e coletivo, como o mostra, né, e como você vai conhecer hoje o desemprego estrutural, que é a questão do nosso vídeo de hoje. Pois bem, o desemprego ele é um problema recorrente, bastante discutido, né, quando se trata da questão eleitoral, né? Então, em outras palavras, existem condicionantes de ordem social que afetam as possibilidades de pessoas serem empregadas. Sendo assim, então, né, a sociologia, por exemplo, né, possui estudos voltados à questão do desemprego, dentre eles o desemprego estrutural ou tecnológico, né, que é um tipo que tem crescido nos últimos anos ou nas últimas décadas. Então, para conhecer um pouquinho mais, fica aqui no canal que a gente vai falar sobre a questão do desemprego estrutural. Bom, o desemprego estrutural, né, chamado também de tecnológico, ocorre no contexto em que a mão de obra humana passa a ser substituída por novas e sofisticadas tecnologias, né? Por essa razão, é um fator de desemprego que é muitas vezes, pessoal, irreversível, né? Uma vez que máquinas substituem o trabalho humano, dificilmente o emprego ele, né, volta a existir ou voltará a existir, a máquina vai substituir. Um exemplo disso são as máquinas nos bancos, as máquinas nos caixas eletrônicos, em que ela substituiu a mão de obra, ou seja, não vai voltar mais a ter, né, a função ali que tinha o empregado, porque a máquina já faz tudo, né, todos os trabalhos. E quais são as causas? Né, existem algumas explicações para essa questão da ocorrência do desemprego estrutural no mundo, né? A depender da teoria social e econômica, se estiver trabalhando, algumas causas podem aparecer com maior força. Então a gente tem, por exemplo, a modernização. Sim, uma das causas da modernização, ou seja, as inovações tecnológicas que substituem, né, muito o trabalho humano, principalmente quando este trabalho é considerado mecânico, né, e seria visado então a produtividade e a redução de custos, né? Ou seja, a redução de custos de pessoas que são substituídas pelas novas tecnologias. A globalização, né, o processo de globalização, ele se atrela, né, à modernização, tornando novas tecnologias presentes em toda a parte do planeta. E a facilidade proporcionadas pelas inovações tecnológicas passa então o que? A constituir uma ideologia própria do mercado. E aí você tem modernização, globalização, agora do processo capitalista, ou seja, voltando lá nos tempos de Marx, ou seja, conforme a visão marxista da coisa, né, a forma com que o sistema capitalista funciona tende o quê? A aumentar cada vez mais o desemprego, né? Ou seja, a forma que o sistema capitalista funciona, né, tende a aumentar este número de desemprego e conforme essa perspectiva, os trabalhadores são crescentemente descartáveis, né, pelos grandes proprietários dos meios de produção. Então a gente tem aí, né, o chamado neoliberalismo. Que é o neoliberalismo? Que é um termo bastante conhecido, né, que revela parte do processo de destruição, né, dos direitos trabalhistas, né, a retirada de direito do trabalhador, né, e o crescimento do que? Do desemprego. Então, nessas condições, as pessoas acabam aceitando a sua substituição e procuram trabalhos informais. Só lembrando que o número de pessoas que trabalham na informalidade hoje no Brasil é absolutamente gigantesca, porque elas não têm os direitos garantidos por lei, como, por exemplo, uma carteira assinada, direito a férias, direito a seguro-desemprego, direito à saúde, direito, né, à retirada do FGTS, enfim, férias,
remuneradas. Então, além desses aspectos, outras causas, né, do desemprego estrutural podem ser apontadas de modo que a existência desse fenômeno, né, se torna cada vez mais alarmante, né, e preocupa pelas condições financeiras, né, do sistema econômico, ou seja, as contradições do sistema econômico, perdão. Então, assim, o desemprego estrutural e conjuntural, ou seja, diz respeito, né, ao que muitas pessoas perdem o emprego em decorrência de fatores episódicos ou pontuais, né, diria assim. Em outras palavras, são as oscilações ali da economia, né, sobe e desce da economia, que acabam causando um aumento na taxa de desemprego, né, mas elas nesse caso são reversíveis, né? Quando quando é estrutural, ou seja, ele não é reversível, ou seja, tirou aquela função, acabou. Mas desses episódicos e pontuais, ou seja, há uma tendência, ou seja, a melhorar depois, né? Melhorar ali o número de empregos, outra hora cai, outra hora sobe e assim sucessivamente. Então, no caso do desemprego estrutural, as condições não são muito reversíveis, ou seja, a substituição da mão de obra humana, ela é parte de um cenário global, né, que se mostra crescente, tem se colocado muitas pessoas em situações de trabalho ou em situações precárias, né, eu diria assim, os trabalhos precários que essas pessoas são ou estão sujeitas, né, a vivenciar dentro desse mundo do desemprego estrutural ou tecnológico, que é parte de um processo maior e progressivo. Então, e falando no Brasil, o Brasil aumenta cada vez mais, né, o número da perda de emprego em decorrência do desemprego estrutural. Ou seja, acontece porque se a gente pegar ali a década de 90, foi muito forte, principalmente na indústria automobilística e também na metalúrgica, em que máquinas acabaram o quê? Substituindo a mão de obra humana. E essas inovações tecnológicas, elas favorecem os objetivos dos proprietários em reduzir custos de produção, né? Reduzir custos de produção, logicamente que não precisará mais de ter pessoas ali trabalhando. Então, consequentemente, há um aumento também nos trabalhos informais ou autônomos, ou seja, sem empregos adequados, as pessoas acabam recorrendo a trabalhos sem a garantia dos direitos trabalhistas. Então, desse modo, o desemprego estrutural, ele faz parte de um cenário global e que se encontra fortemente no contexto aqui nacional do nosso país, Brasil. Então é absurdamente desfavorável ao trabalhador, né? Então, assim, conhecer esse processo é importante para o crescimento do debate, né? O debate público, para saber quais são as políticas públicas, quais as propostas para resolver o problema do desemprego ou atenuar esta questão do desemprego estrutural, tá bom? É isso. Se gostou, deixa um like, inscreva-se no canal porque é de graça e você não paga nada, beleza? Obrigado. Tchau.